Olá, turma Secretaria, a gente está no Daf Kaf Alef, Amud Alef, na quinta linha. Baminei Ravav Yassava Miravuna, perguntou Ravav Yassava para Ravuna. Behemah Chetzah Sheno Chetzah Shel Israel Mal Leshechta Beyom Tov. Se eu tenho um animal que pertence metade a um Yehudi, metade a um Goi, posso fazer nela escrita no Yom Tov ou não? Eu preciso fazer escrita para comer, pelo menos a minha parte. Será que eu posso ou não pode? A Marley Mutar falou para ele sim. Falou, óbvio, pode, não tem problema. Tá bom que metade é do Goi, mas metade é seu. Precisa fazer escrita para comer, não tem problema. A Marley, Verima, Benzele Nedarim Nedavot, perguntou para ele qual a diferença de Nedarim Nedavot. A priori, o que é Nedarim Nedavot? Nedarim Nedavot são korbanot que a pessoa decidiu trazer para Kadosh Baruch Hu. Ele falou, olha, eu vou trazer um korban sem obrigação. Decidiu trazer. Ele traz no Beit HaMikdash, Korban Shlamim, por exemplo, parte do Korban é queimado, parte os Kohanim comem, parte ele próprio come. E Nedarim Nedavot a gente viu que tem uma opinião que diz que eu não posso. Por quê? Qual a diferença? Por que um animal que metade do Yehudi, metade do Goi pode fazer shritá, mas um animal que metade meu, metade do de Akadosh Baruch Hu, parte dele vai ser queimada e a parte minha eu vou comer, não pode? E a priori é exatamente a mesma coisa. Deveria poder. A Marley Urva Parach falou, é um passarinho voando, quer dizer, distraiu ele. Urva Parach, o passarinho voou, quer dizer, distraiu ele e não quis responder. Que Nafa, quando Ravav Yassaba foi embora, a Marley Rabba Brei falou, Rabba, filho de Ravuna, falou para ele o seguinte, lá vai no Ravav Yassaba de Mishtabech Lei Mar Begavei, de Gavei Rabba, falou, olha, esse Ravav Yassaba que saiu agora, não é, você falou dele para mim, você falou que é um cara importante, você gosta dele, um grande Talmid Chacham, porque de repente você distraiu ele e não quis responder. Se é alguém direito, alguém correto, que você valoriza, por que você não respondeu para ele? A Marley, Mayavid Lei, falou, olha, o que eu podia ter feito? Ani Ayom Samchuni Be'ashashiot Refaduni Betapuchim. Falou, Ravuna, hoje eu estava muito cansado, eu dei um shiur para o tzibur, eles davam um shiur muito longos de horas, falou, olha, eu estava muito cansado, eu não tinha força de explicar essa alahá para ele. Então eu mudei de assunto porque eu não tinha força. Certo? Depois eu converso com ele, depois eu explico, mas nesse momento, quando ele me pediu, eu não tinha força de explicar. O Baiminai Milda de Baitam, ele fez uma pergunta que precisa de explicação, precisa ficar claro, eu vou ter que trazer provas, etc. Não é uma coisa simples de explicar. Então, preferi não responder. Vetamamai, realmente qual é o motivo? Por que um animal que pertence ao Yehudi e o Goi pode fazer shritá? Um animal que pertence ao Yehudi e a Kadosh Baruch Hu não pode fazer shritá, porque esse pode, esse não. Tamamai, behemach etzashen al Israel, mutar leshochta beom tov, dev shale kazayt basar belo shritá. Um animal que pertence ao Yehudi e o Goi, posso fazer shritá no Yom Tov sem problema, porque eu não tenho como comer a minha parte da carne sem fazer shritá. Então tá bom que parte do animal é do Goi, mas a minha parte eu só consigo comer se eu fizer shritá, então tá liberado. Aval nedarim ou nedavot, mas korbanot que eu trago no Beit HaMikdash, tá bom que eu como parte do korban também, mas é assur o shechtam beyom tov, eu não posso fazer shechtam neles no Yom Tov, por quê? De koanim que kazahu mishulchan gavoa kazahu. Porque os Kohanim que comem parte do Corban e o dono que come parte da carne, não é que é dele e não é metade de Akadosh Baruch Hu para o Mizbeach, parte para o Kohen e parte para ele. É tudo de Akadosh Baruch Hu e Hashem dá para a pessoa um pouco da carne para ele comer. Ou seja, um Corban, mesmo que eu como parte, não é porque eu estou comendo a minha metade do Corban. O Corban é todo para Akadosh Baruch Hu e ele dá para o Kohen comer parte da carne e o dono parte. Mas então é tudo dele, então não é nada meu na prática. Por isso eu não posso fazer shritá, essa é a diferença. O que pertence a mim é o Goi, metade é meu, metade dele, eu faço shritá para minha parte, mas o Korban no Beit HaMikdash é tudo de Akadosh Baruch Hu, ele me deu um pedacinho, mas vem dele. Então é como se eu fizesse shritá para Akadosh Baruch Hu, que aqui não foi liberado, foi liberado fazer shritá para pessoas, para Yehudim, mas não para Akadosh Baruch Hu. Amarav Hizda, Farav Hizda, um animal que ele é metade do Yehudi, metade do Goi, pode fazer shritá no Yom Tov, não dá para pegar um casai de carne sem fazer shritá inteira, então se desse para fazer meia shritá só para a parte do Yehudi, ótimo, mas não dá, só consigo a carne se eu fizer shritá inteira no animal, então não tem problema. Porém, Israel, mas uma massa de pão que é metade do Goi, metade do Yehudi, assur lefotar beyom tov, não posso assar ela inteira no Yom Tov. Porque eu posso dividir a massa em dois, a massa do Yehudi e a massa do Goi, e assar somente a minha. Então, no caso da massa que eu posso dividir em dois e fazer só a massa do Yehudi, aqui é assim que tem que ser feito. Não posso assar tudo, a parte minha é do Goi.
Mati Rav Hana Bar Hanilai, perguntou Rav Hana Bar Hanilai, está escrito na Braita o seguinte, Isat Klavi, massa de pão para cachorro, Bisman Sharoim Ochlim Meina, caso seja uma massa de pão, que mesmo os pastores, mesmo o cara que está lá com o rebanho, com os cachorros, ele também consegue comer, ou seja, é uma massa que é comestível também para seres humanos, Chayevet Bechalá, precisa fazer a frachat halá, o mervimba, posso usar ela de eruv tavshilim, certo? De eruv é hatzerot, qualquer tipo de eruv, ou seja, é comida normal, posso usar. O mishtatfimba, Shituf Mevot, igual tem Eruv das pessoas que moram naquele mesmo pátio, tem Shituf Mevot que conecta vários pátios com um centro entre eles, ou seja, também é considerado comida, posso fazer Shituf. O Mevarchim Alea faz brachá, o Mezamnim Alea e faço Zimun, caso tenha 3 pessoas que comeram. Venefet Beyom Tov, posso assar isso no Yom Tov, porque é comida, posso assar no Yom Tov normal. Verdam, eu sei, e se eu fizesse isso, matzah, cumpria a mitzvah de maçã em Pesach. Veamai, agora pergunta Gmará, de acordo com o que falou Rav Hizda, que uma massa que é metade do Yehudi, metade do Goi, divido a massa no meio e aço só do Yehudi, porque uma massa de cachorros, que também é comestível para pessoas, eu posso assar no Yom Tov, Veamai, Veav Shalemi, Fregabelishá, a priori, se eu quiser comer essa massa, eu posso pegar um pedacinho dela e assar no Yom Tov, mas a parte do cachorro eu não posso, porque aqui está dito que eu posso assar a massa inteira. A priori, a parte do cachorro, eu não deveria poder assar. Responde Agmará, Shana Isat Klavim, Oil, Vevshale Faisam Benevelá. Fala Agmará que a gente tem aqui uma outra svará, uma outra lógica que é chamada de Oil, já que aqui diz o seguinte, olha, é verdade que essa massa pertence ao Yehudi, a pessoa, e ao cachorro. Certo? E a priori eu não posso assar a parte do cachorro, mas já que eu posso dar para o cachorro outra coisa em vez, eu posso dar para o cachorro nivelar um pedaço de carne de animal que morreu sem shritar, então é como se toda a massa pertencesse à pessoa, como se eu fosse comer tudo. Já que na teoria eu posso apaziguar o cachorro com um pedacinho de carne e comer eu mesmo toda a massa, então eu posso assar a massa inteira porque é como se fosse minha. Mesmo que na prática eu vou dar para o cachorro, na teoria já que posso comer tudo, então é como se fosse tudo meu e eu posso assar. Pergunta Gmará, o mito de Rav Hizda Oil, será que Rav Hizda concorda com essa lógica de que já que na teoria eu posso ficar com a massa inteira, então eu posso assar tudo como se fosse tudo meu? Vê aí, Tumararé, a gente encontra a seguinte discussão. Aofe mi Yom Tov lechol. O que acontece se alguém foi e assou no Yom Tov para comer no dia seguinte, num dia de semana normal? Rav Hizda Marloque, Rav Hizda fala, olha, ele transgrediu o Yom Tov, no Yom Tov é permitido assar para o próprio dia, mas não para um dia da semana, então tem Malkot. Rabba Marinoloque, Rabba fala que não tem Malkot. Por quê? Qual a discussão? Rav Hizda Marloque, Rav Hizda fala que tem Malkot porque Lomrinan oilu miklele orchim chazele yashtanami chazele. Rav Hizda fala o seguinte, olha, a gente não vai usar a lógica que diz o seguinte, já que poderia de repente aparecer aqui 10 pessoas, 10 visitas, eu ia servir comida para todo mundo e acabar tudo, então agora que eu cozinhei, mesmo que a minha intenção é para o dia seguinte, já que na teoria poderiam aparecer visitas que iam comer justamente hoje, está liberado, não transgredi Yom Tov, porque já que na teoria eu poderia servir visitas que supostamente apareceriam aqui, não transgredi. Então Rav Hizda fala, a gente não fala isso. Na prática, se tem visitas, não, então você cozinha de Yom Tov para Chol, tem Malkot. Rabba Marinoloque, Rabba fala que não tem Malkot. Amrina Noil, e Rabba fala que não. Essa svará de já que na teoria poderiam aparecer visitas é suficiente para mim me liberar, me isentar de Malkot, porque mesmo que eu cozinhe muita comida no Yom Tov, e com certeza eu não vou comer tudo agora, vai sobrar para Chol, já que na teoria se aparecessem visitas eu poderia servir para todo mundo, e ia acabar a comida, não transgredir Yom Tov. Ou seja, a gente vê que Rav Hizda não fala essa svará de já que, então a gente quis dizer que uma pessoa que assou a massa inteira, que é dele do cachorro, já que na teoria ele poderia comer toda a massa e dar para o cachorro uma carne, então a massa é só dele, pode assar no Yom Tov, então mesmo agora que eu vou dividir com um cachorro também pode. Rav Hizda não tem essas paradas de já aqui. Rav Hizda ele diz que na prática eu como toda a massa. Se eu vou dividir a massa com o cachorro, a parte do cachorro não pode ser assada. Ela, por isso, lo teima oil ve'efshar,
Então volta a Gemara e explica de novo. Não é que essa massa pode ser assada no Yom Tov, já que eu poderia dar para o cachorro uma nevelá, ela que gonde itle nevelá, devadai efshar faz saber nevelá. Está tratando que eu tenho um pedaço de carne de nevelá que eu vou dar para o cachorro. Então a massa de cachorro, que é comestível para seres humanos também, se eu tenho um pedacinho de carne que eu posso dar para o cachorro, e aí eu vou assar a massa inteira para mim mesmo, posso assar. Se eu vou dar essa massa para o cachorro, aí eu não posso. Porque o que é do cachorro eu não posso assar no Yom Tov. Mas se eu tenho outra coisa para dar para o cachorro, eu tenho carne para dar para ele, e a massa vai ficar inteira para mim, aí essa massa pode ser assada, certo? A gente vê que a massa só pode ser assada quando ela é para seres humanos e não para animais. Perguntaram para Ravuna, perguntaram para Ravuna o seguinte, olha, tem uma cidadezinha de Eudim, uma aldeia pequena, que de repente chegou o exército inteiro do governador local, Goim, e pediram para os Eudim prepararem pão. Era comum na época que quando os soldados do exército passavam do lado de uma aldeia, de um lado de uma cidadezinha, as pessoas da cidade tinham que alimentar o exército. Então pediram para eles assarem pão para o exército, só que era Yom Tov. E a gente viu que eu não posso assar um pão para um goi. Será que nessa situação eu posso assar para eles ou não? A Marley falou, Ravuna, o seguinte, Hazina, a gente tem que verificar a situação. Se dos pães que a gente está assando aqui para os soldados, eu posso pegar um ou outro e dar para uma criança, e ninguém vai falar nada, o general lá vai deixar quieto, deixa eles comerem um pãozinho também, então, então cada pão e pão que eu estou fazendo, na teoria, ele poderia ser dado para a criança, no fim eu dou para o soldado, então eu assei o pão para a criança judia, no fim eu dei para o soldado, então não tem problema, posso assar dessa forma. Porque na teoria eu poderia dar para crianças. Veilav, mas se o general não deixa todo o pão assado hoje é só para os soldados e nenhum pão pode ser dado para os Yehudim da cidade, assura, aí eu não posso assar, porque eu estou assando somente para o Goi. Não tem nenhum jeito, nem teoricamente, de dar isso para o Yehudi, aí é proibido. Pergunta a Gemara, Veatania, Arei conta a Gemara, teve a certa situação, está escrito na Braita o seguinte, mas se Shimon Teimani, certa vez tinha alguém chamado Shimon Teimani, que ele não foi para o Beit HaMidrash no dia anterior, no Yom Bechacharit, no dia seguinte de manhã, ele encontrou, Rabi Ben Baba encontrou ele, perguntou para ele, por que você não veio ontem no Beit HaMidrash? Por que você não veio estudar ontem no Yom Tov? Amarlo, Baleshet Baleirei, não foi para ele, olha, apareceu lá um exército na nossa cidade, o Bikshal Tofet Kolair, eles queriam assaltar a cidade inteira, eles queriam fazer um arrastão lá, e a gente fez um churrasco para ele, a gente cortou, fizemos shritá nos animais lá, fizemos um churrasco, eles acalmaram, relaxaram e passou em frente. Ou seja, no Yom Tov, a gente fez shritá e fizemos churrasco para eles no Yom Tov, certo? A priori no Yom Tov não tem problema fazer shritá, mas foi feito para eles, não foi feito para os Yehudim, foi feito para o Goi. Amarlo falou Rabi Ben Baba, também eu estou na dúvida, olha, eu estou na dúvida se o que vocês lucraram com isso, que vocês não perderam todas as propriedades, vocês não acabaram perdendo por ter feito shritá e matado o animal no Yom Tov. Vocês transgrediram Yom Tov, a Torá permitiu fazer shritá e assar e cozinhar para Yehudim e não para o Goi. Então tá bom que vocês não perderam dinheiro, mas vocês transgrediram Yom Tov, talvez vocês perderam, vocês acabaram saíram perdendo, porque vocês fizeram Hilul Yom Tov. Pergunta, mas espera aí, a gente falou logo em cima, que se eu posso dar um dos pãezinhos para uma criança comer judia, eu posso cozinhar, eu posso assar esse pão, porque na teoria serve para o Yehudi, depois do soldado. Aqui também, tá bom que fizeram shritá e fizeram um baita churrasco só para esses goim, mas na teoria, se eu posso dar um pedacinho de carne para uma criança, um Yehudi pode comer um pedacinho de carne, então não tem problema, não transgredi Yom Tov, porque já que na teoria eu poderia dar para o Yehudi, mesmo que eu dou para o goi, é permitido. A Maravilhosif Egel trefava, e Maravilhosif lá estava se tratando de um Egel, de um bezerro, uma vaca que era tarif, o Yehudi não podia comer, então lá era só para o goi, por isso lá foi proibido. Pergunta tá bom, não serve para o Yehudi, mas dá para dar para o cachorro, a priori eu posso fazer shritá no Yom Tov para dar para o meu cachorro, mesmo que eu não possa cozinhar, no passuco está escrito lachem, a drachá de lachem vem dizer lachem velolavdei kohavim, é permitido eu fazer shritá, cozinhar e etc para um Yehudi e não para o goi, mas o cachorro do Yehudi também é permitido fazer para ele,
dele, então esse egel trefá dava para dar para o cachorro também. Então mesmo que foi dado para os goim no fim, não teria problema. Então, porque lá ele falou que eles hilelu Yom Tov, a priori serve para os cachorros, tá aí, tem machloket realmente se no Yom Tov eu posso cozinhar, fazer melachot para o cachorro ou não. Detalhe, está ensinando o seguinte, certo? A permissão de cozinhar no Yom Tov é lachem, para vocês. O que for ligado à comida, podem fazer para vocês. No passuco está escrito, o que todas as pessoas querem comer, o levado é lachem, vocês podem fazer para vocês. A priori já está escrito lechol nefesh, para todo mundo. Por que aparece a palavra lachem de novo no fim? Porque está escrito para todas as pessoas, para vocês. Shomeani afilo nefesh behemá bemashma. Da palavra lechol nefesh, a palavra nefesh a priori inclui animais também. Então eu poderia dizer que o que eu quiser cozinhar e assar e fazer no Yom Tov para animais também está liberado. Que não tinha nemar, como está escrito no passuco, o passuco fala que o animal tem nefesh. Então quando está escrito lechol nefesh, a priori isso inclui animais. Talmud lomar lachem. Vem a palavra lachem e nos diz lachem velola clavim, vem a palavra lachem e fala, olha, pode cozinhar, pode assar, pode fazer para vocês, mas não para os cachorros. De acordo com o Rabbi Saglili, é proibido que um Eudi faça uma melachá ligada à comida no Yom Tov para o cachorro. Rabi Akiva Omer, afilo nefesh behemá bemashma. Aqui não fala que não. Lechol nefesh inclui animais. Se o cara tem um cachorro e ele precisa fazer shritá num animal taref, que ele próprio não vai poder comer para alimentar o cachorro, não tem problema. Então o que eu faço com a palavra lachem? Lachem parece só para vocês, não para qualquer um. Responde a Gemara, lachem velo levdei kochavim. Esse lachem vem dizer para vocês e não para o goi. Ou seja, de acordo com o Rabi Akiva, a palavra lachem vem excluir o goi e a palavra lechol nefesh vem incluir o animal. Pergunta a Gemara, o maraita lerabot etaklavim leotzei kochavim. Tem um pasuk lechol nefesh que inclui todo mundo. Tem um pasuk lachem que diz vocês sim e alguma coisa não. Por que você incluiu os animais e excluiu o goi? Porque para o animal eu posso fazer comida e para o goi não? Qual a diferença? Marbe anieta klavim shemezonotan alecha, motzi anieta dekohavim shemezonotan alecha. Fala, olha, o cachorro é sua responsabilidade, você tem que alimentar ele. Então se o pasuk me libera a preparar comida para alguém, é para o cachorro, que é responsabilidade minha. O goi, ele tem que fazer a comida dele próprio, não é responsabilidade minha. Então a parte do pasuk que inclui, a gente inclui o animal. A parte do pasuk que exclui, a gente exclui o goi. Certo? Com isso a gente termina o estudo de hoje. Escolha